Oi, bom dia, tudo bem? Então, hoje é dia 24, né? 24 de junho de 2020, né? Então, nós vamos, hoje, né? Hoje é quarta-feira, então nós vamos ter uma aulinha de história, tá? Pega lá o livro de vocês de história. Aí, nós vamos corrigir hoje, né? Tem bastante coisinha aqui para corrigir, né? Nós iniciamos outro dia lá na página 50, né? Na fazenda de café. Daí eu tinha ficado para trás a época a plantação da cana-de-açúcar, né? Aí o ouro, e nós estávamos nas fazendas de café, né? Aí tem lá a fazenda de café, representação da fazenda de café. Aí lá na página 52, lá na página 52 tem a primeira atividade lá, né? Aí tem o mapa, né? Tá lá, observe o mapa a seguir. Mapa da província de São Paulo, 1886. A área destacada em verde indica em 1886, na região do oeste paulista, ainda prevalecia a mata nativa. Era, portanto, uma região despovoada. A partir dessa informação, complete as lacunas do texto a seguir com as palavras do quadro. Aí tem lá as palavras, né? Lá no quadro, lá, ferroviária, São Paulo, fazendas e café. Então era para vocês completarem lá, né? Aquelas lacunas lá, que são aqueles espacinhos lá, né? A expansão do cultivo de... Aí você vai olhar ali, né? Qual que vai dar lá, né? No cultivo de café. É a construção de uma malha ferroviária, né? Vamos pegar lá a ferroviária. Para o seu transporte, fizeram seguir novas oportunidades de trabalho nas fazendas. E impulsionaram a migração para o oeste do atual estado de São Paulo. Então, essas foram a resposta, né? Café, ferroviária, fazendas e São Paulo. Aí, então, só tinha essa atividade aí para trás, né? Ali começou, ali já é as primeiras fábricas. Aí, na página 56, tem mais atividade, né? Aprofundaria aquele textinho ali para responder essas perguntas que estão ali embaixo. Leia a descrição a seguir, publicada em uma revista de São Paulo em 1935, sobre um tipo de moradia que foi muito comum no Brasil. As habitações coletivas dividem-se em 3 grupos principais. Primeiro, o porão. Segundo, a vila, que pode ser definida como um conjunto de várias habitações contínuas, que dão para o mesmo beco. Terceira, o cortiço, assim denominado para indicar que as famílias vivem em uma habitação ou moradia coletiva, muitas vezes de mais de um andar. Então, agora responda. Quais são as habitações listadas no texto? Então, você olha lá naquele textinho, né? Você respondeu como aquele textinho, né? Quais as habitações que estavam lá? Porão, vila e cortiço, né? Aí lá na outra. Qual o exemplo de habitação coletiva é descrito no texto? Coletivo, né? É cortiço, né?
Olha lá, o cortiço, assim denominado para indicar que as famílias vivem em uma habitação ou moradia coletiva. Muitas vezes de mais de um andar, né? Coletivo é que eles, né, moravam tudo junto assim, né? Tudo, ou é um prédio, né? De mais, ou é uma coisa, uma casa térrea, né? Mas assim, dividida assim para vários moradores, ou era um prédio, né? Que ali eles, que chama cortiço, que ali eles viviam, né? Em moradia coletiva. De acordo com o texto, qual é o significado da expressão habitações coletivas? Habitação em que várias famílias dividem o mesmo espaço, né? Então, ali já diz, né? Que eles moravam ali tudo junto, né? Dividiam o mesmo espaço, né? Então, esse era o cortiço. Certo? Respondido, então. Você tinha acertado, né? Então, o primeiro ficou lá, porão, vila e cortiço. A segunda, cortiço. E o terceiro, habitação em que várias famílias dividiam o mesmo espaço. Aí lá tinha o jogo da memória, né? Que era se você queria brincar ou quer brincar ainda, né? Se você ainda não brincou. Então, o material está no material complementar, né? Para fazer o joguinho lá é sobre as riquezas do Brasil, né? Aí você tem que buscar lá no material complementar, né? E brincar com quem você quiser, né? Com alguém na sua casa. Então, você é só ir lá no material complementar e buscar as figurinhas lá para você brincar de jogo da memória, tá? Aí lá na página 58, pinte os quadros que completam corretamente as frases a seguir. Uma das primeiras riquezas produzidas no Brasil veio da cidade ou do campo? Da cidade ou do campo? Quando os colonizadores portugueses deram início à produção do café ou do açúcar? De onde veio a primeira riqueza do Brasil? Do campo, né? E o que era? Café ou açúcar? Açúcar, né? Primeiro foi o açúcar, né? Vocês lembram lá, né? Primeiro foi o açúcar, aí depois o ouro e depois o café. Então, você vai pintar lá. Você vai pintar o quadro que está lá do campo e o quadro lá que está do açúcar, tá? Você já fez, então, se você não fez, né? Aí, o primeiro local escolhido pelos colonizadores portugueses para a produção de açúcar no Brasil foi São Vicente ou Bahia. No entanto, foi em Ilhéus, Pernambuco, que a produção prosperou. Foi lá em São Vicente, né? E, no entanto, foi em Pernambuco, daí, né? Que a produção prosperou. Daí você vai pintar lá, São Vicente e Pernambuco. A sociedade açucareira era rural, urbana, e as famílias dos senhores de engenho viviam em residências chamadas de cortiços ou casa grande. Então, a sociedade açucareira era rural, né? Que começou tudo no campo, né? Na área rural. As famílias dos senhores de engenho viviam então, a família dos senhores, né? De engenho, dos donos. Então, eles viviam casas grandes. Aí você vai pintar lá. O primeiro quadrinho lá você vai pintar rural e o segundo você vai pintar casa grandes. Né? Você pintou, né? Que eu espero que você já tenha feito. Quando você está em dúvida e fala que tem que pintar,
você só faz um X embaixo, não é? Um X ou um risquinho daquele que você acha que é. Aí se na hora da professora corrigir não for aquele, for outro, você apaga o X, daí você pinta o quadrinho certo, tá? Se pintar aí errado, aí não tem como apagar o que tá pintado, né? Então se você quiser fazer assim, a hora que você tem dúvida, não tem certeza, você só faz um X ou um risquinho embaixo. Aí na hora de corrigir você, né? Se tiver certo, você pinta, né? Onde que tá o xizinho que você fez. Aí se tiver errado, você pinta o outro, né? E paga aquele xizinho. Fica melhor assim, né? Porque o pintado não tem como apagar. Aí lá na número 2, na página 58 ainda, qual a relação entre a escravidão e a formação dos quilombos? Então, né, os quilombos foram fundados por escravizados fugidos das fazendas, né? Os quilombos eram a mesma coisa que uma comunidade também, né? Então, os escravos, né, os escravizados, quando eles não queriam ficar mais na fazenda, né, eles fugiam, né? Aí então ia fundando, né, ia criando uma nova comunidade, né, que chamavam os quilombos, né, onde os escravos passavam a viver, né, depois que eles fugiam das fazendas. Então, a resposta é: os quilombos foram fundados por escravizados, fugidos dos territórios, né? Foram fundados, que é tipo um local que eles viviam, né? Uma vilazinha, mas se chamava quilombos. Marca um X na palavra que pode ser usada para definir essa relação: aceitação, negociação, resistência. Aí a resposta certa é resistência, né? Aí você vai marcar um X lá na resistência, né? Porque eles, né, eles fugiam, né? Não tinha aceitação, não tinha negociação, então era a resistência, tá? E você vai fazer um xizinho lá em resistência. Agora lá, desembaralhe as letras e descubra quais palavras completam a frase a seguir. Depois reescreva a frase corretamente. Agora lá na página 59, no exercício 3. Então era tem umas 4 palavrinhas lá que tá embaralhada, né? Aí então vamos, como que ficou lá? Como você desembaralhou? Como que ficou? Aí tá lá. Por causa da falta de recursos, os colonos se organizaram em... Como que vai ficar aquela palavrinha lá desembaralhada? Bandeiras, né? Então, como ficou? Por causa da falta de recursos, os colonos se organizaram em bandeiras e partiram para o... Como que vai ficar aquela palavrinha lá desembaralhada? Interior da colônia, em busca de, como que vai ficar aquela lá? Ouro, pedras preciosas não dá para ler lá, né? Então vamos ver como que ela vai, pedras preciosas e, como vai ficar lá? Indígenas, para aprisionar. Então vamos ler como que ficou a frase inteira. Por causa da falta de recurso, os colonos se organizaram em bandeiras e partiram para o interior da colônia em busca de ouro, pedras preciosas e indígenas para aprisionar. Então esta é a frase certa que você vai escrever lá, tá? Aquela frase que está ali em cima, você só vai mudar aquelas 4 palavrinhas que tá embaralhadas, tá? Você vai escrever a frase do jeito que ela tá lá, e na hora que chegar na palavrinha, você desembaralha, né?
era para você desembaralhar e escrever a frase toda lá. A número 4. Identifique o erro nas frases e reescreva cada uma delas com as correções. A maior produção de café no Brasil ocorreu no Nordeste? Não, né? No Nordeste foi o açúcar, né? Porque quanto que ocorreu no Nordeste, a produção do açúcar. O café foi no Sudeste, né? A produção de café foi no Sudeste. Então, não foi no Nordeste, foi no Sudeste. A maior parte dos engenhos de açúcar estava localizada na região de Minas Gerais? Estava em Minas Gerais a maior produção de engenhos, a maior parte dos engenhos de açúcar? Também não, né? Porque já foi falado antes, no Nordeste do Brasil, né? Em Minas Gerais foi o ouro, né? Então, a maior parte de engenhos do açúcar estava localizada no Nordeste do Brasil, tá? Então, assim é a resposta. Nas fábricas utilizavam-se mãos de obra de pessoas escravizadas? Quando chegou a época das fábricas, ainda os escravos, eles ainda eram escravizados? Não, né? Então, não. Fábricas utilizavam-se mão de obra de imigrantes ex-escravizados, porque eles não eram mais escravos, né? Quando começou as fábricas, eles eram ex-escravizados, né? Aí isso aconteceu lá na produção do café, né? Que surgiu a libertação, que eles foram libertos, né? Que ainda, vocês ainda não viram, né? Mas eles foram libertos pela princesa Isabel, né? Os escravos. Então, nessa época, eles já tinham sido libertos, né? Então, a resposta é não, né? As fábricas utilizavam a mão de obra dos imigrantes, mas ex-escravos, porque eles não eram mais escravos. A sociedade mineradora era predominantemente urbana. Isso significa que as pessoas viviam em fazendas de cafés, vilas ou engenhos? Vilas, né? Era urbana, né? Então elas viviam em vilas. Aí você faz lá, você pinta lá vilas, ou faz um xizinho, ou circula ela, né? Então a resposta certa é vilas. Ligue as colunas relacionadas aos tipos de moradia a cada grupo social que compunha a sociedade mineira. Então isso está lá na página 60, tá? Aí tá lá, né, para você ligar as colunas. Aí tem a senzala, a casa térrea e um grande sobrado. Aí tá lá aquelas respostas, né? Trabalhadores pobres, famílias ricas e trabalhadores escravizados. Trabalhadores pobres, onde que você vai ligar? Lá na casa térrea, né? Você vai puxar e vai ligar na casa térrea. Famílias ricas, no grande sobrado, né? Você vai pegar lá do grande sobrado e vai levar as famílias ricas. Trabalhadores escravizados na senzala, né? Nós vimos bastante lá para trás, né? Que quando eles ainda eram escravos, eles viviam nas senzalas, certo? Ali era só para ligar, né? Observe a imagem a seguir e sua legenda. Conjunto de moradias de antigos funcionários da fábrica de tecidos Confiança no Rio de Janeiro. Então, ali tem um conjunto de moradias. A imagem é antiga ou atual?
atual, né? Uma imagem bem atual lá, então é atual. Qual era o local de trabalho dos antigos moradores das habitações? O local de trabalho era uma fábrica, né? Que ali já está dizendo, conjunto de moradias de antigos funcionários da fábrica. Então, o local de trabalho era uma fábrica. Que nome é dado a esse tipo de moradia? Vila operária, né? Ela é onde os operários, né? Os trabalhadores, operários das fábricas moravam, né? Por isso é vila operária. Escreva as duas características desse tipo de habitação. Que tipo de habitação era ali, né? Eram casas térreas, localizadas perto das fábricas. Talvez seria até dentro do mesmo pátio, né, da fábrica, para os moradores morar para trabalhar na fábrica, né? Então eram casas térreas localizadas perto das fábricas, né? Então você pode fazer assim a resposta. Eram casas térreas localizadas perto da fábrica. Tudo bem? Então tá, acabou, né? Corrigido. Acabou a unidade 3. Mas vamos terminar aqui. Vamos ver o que vocês aprenderam, né? O que vocês aprenderam com esta unidade? O que eu aprendi? O açúcar foi a primeira riqueza produzida no Brasil. A sociedade açucareira era rural e a mão de obra utilizada era a escravizada. Não foi isso que vocês aprenderam lá no comecinho da unidade, né? Que a primeira coisa foi a cana-de-açúcar. Com a descoberta de ouro e pedras preciosas em Minas Gerais, houve um processo de urbanização da região, pois várias vilas foram fundadas. Aí logo depois, né, veio o ouro, né? Aí com a descoberta, né, das pedras preciosas, né, que foi lá em Minas Gerais, né? Então houve o processo né, que daí começaram a desenvolver as cidades, né? Começaram o processo de urbanização da cidade, porque veio muita gente, né, atrás dessas descobertas, né, dessas minas de ouro, né? Pois várias vilas foram fundadas, né? Porque muita gente se migrou para lá, né? Por causa do ouro. Então tá, e agora lá. Com a produção do café, novamente a riqueza gerada no Brasil vinha do campo, com a utilização de mão de obra escravizada. Aí já a produção do café, né? Que vinha também no campo, né? E ainda os escravos, né? Ali quando começou o café, ainda os escravos ainda eram escravizados, né? Foi ali por aquele meio, né? Que eles foram libertos, né? Após o fim da escravidão, com a chegada de imigrantes ao Brasil, houve grande migração do campo para a cidade. Então, ali, né, ali já houve o fim da escravidão, né, e os imigrantes, e vieram bastante imigrantes ao Brasil, né, que nem nós vimos lá para trás, né, imigrantes de bastantes países, né, vieram para o Brasil, aí foi um grande avanço, né, das pessoas do campo para a cidade, né, aí onde foi que as pessoas começaram a deixar mais o campo para vir para a cidade. Destaque os adesivos do material complementar decorem nos espaços a seguir, associando corretamente as imagens, características da sociedade descrita nos quadros. Era uma sociedade rural onde predominavam os engenhos de cana-de-açúcar, com destaque para a região de Pernambuco. A professora já foi lá, já tirou uns adesivos e já colou aqui, tá? Então é só, sei lá, no material
um material complementar e tirar os adesivos. Era uma sociedade urbana que habitava vilas cujas principais atividades econômicas era a extração de ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais. Aí já é a mineração, né? Já começou a mineração. Era uma sociedade rural que se formou principalmente entre o Rio de Janeiro e São Paulo, com a produção de café. Aí já vem as fazendas de café. Primeiro, né, o que fala lá do engenho era o açúcar, né? Engenho de açúcar. O segundo já é a mineração e lá já é o café. Era uma sociedade urbana formada a partir da instalação de fábricas nas principais cidades do Brasil. Aí já eram as cidades, né? Aí já eram as cidades. Olha aí, a professora já foi lá, já pegou os adesivos e já colou aqui. Então é isso, né? Isso que vocês aprenderam nessa unidade 3, né? Conheceram as primeiras riquezas do Brasil, né? Conheceram, né? Foi falado do tempo da escravidão. Nesse meio tempo eles foram libertos, né? Então, isso vocês aprenderam. Aí na próxima aula a gente volta com o encontro das culturas, a unidade 3, né? Na próxima aula nós voltamos com outra unidade nova, né? O encontro da cultura. Então é isso hoje, tá? A professora só corrigiu. Aí você vai, né, tirar um tempinho para você corrigir, né? A professora vai falar de novo, pegar o lápis e a borracha, né? E voltar lá página por página e corrigir, tá bom? Então tá, aí essa foi a aula de história, aí daqui a pouco nós vamos ter matemática. Aí vocês pegam lá o livrinho de matemática de vocês, tá bom?